Bem-vindos a mais uma exploração de conhecimento. Hoje vamos abordar um tema que, olha, está no centro das operações de muitas empresas. Como lidar com as flutuações de moedas estrangeiras na contabilidade? É o tipo de coisa que tira o sono de muito contador, né? E diretor financeiro também. Nossa fonte principal hoje é o pronunciamento técnico CPC 02, a revisão 2. Ele trata justamente dos efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e também da conversão de demonstrações contábeis. Parece denso. Um pouquinho, mas a ideia aqui é destrinchar o essencial. Qual a nossa missão aqui? É desmistificar as regras principais, tipo, como é que se registra uma compra em dólar? Como se consolida o balanço de uma subsidiária lá na Europa? E, principalmente, para onde vão aquelas diferenças que surgem com o câmbio subindo e descendo? Ok, então, vamos lá, vamos desembrulhar isso. O cenário é bem claro, né? Empresas brasileiras que vendem para fora, que compram insumos importados ou que têm filiais, operações inteiras em outros países. Tudo isso envolve moedas diferentes. A questão é como juntar tudo isso num balanço só em reais, de forma que faça sentido. Exato. O CPC 02, ele busca justamente trazer uma ordem para esse cenário que pode ser bem complexo. Basicamente, ele tenta responder a duas grandes perguntas, sabe? Primeira, que taxa de câmbio usar em cada momento, na hora da compra, no pagamento, lá no fechamento do balanço. Certo. E a segunda, que é crucial, como mostrar o impacto dessas variações cambiais nas demonstrações financeiras. O objetivo final é padronizar, para que os números reflitam de verdade a realidade econômica dessas operações internacionais. E é bom ter em mente o que ele cobre, né? Cobre as transações do dia a dia em moeda estrangeira, tipo comprou, vendeu. Cobre a conversão das demonstrações de uma filial lá fora para incluir no balanço da matriz aqui no Brasil. Ah, consolidação. Isso, e até a conversão das demonstrações da própria empresa para uma outra moeda, se ela quiser publicar em dólar, por exemplo, para um investidor estrangeiro. Entendi. Agora, ficam de fora aquelas regras bem específicas de proteção cambial, o famoso Hedging Accounting, que tem um CPC próprio, o 48. E também detalhes da demonstração de fluxos de caixa, que é o CPC 03, cada um no seu quadrado. Para a gente começar a entender a lógica toda, a gente precisa falar de um conceito que é a base de tudo, a moeda funcional. E aqui, olha, atenção, não é automaticamente o real só porque a empresa está no Brasil, viu? Ah, isso é importante. É a moeda do ambiente econômico principal onde a entidade realmente opera. É onde ela gera e gasta, sim, a maior parte do seu caixa. É a moeda do negócio dela, de fato. E determinar essa moeda funcional exige uma análise, sabe? Uma análise séria do negócio. A norma guia a gente a olhar primeiro para os fatores que eles chamam de primários. E quais seriam esses? Primeiro, qual moeda influencia mais os preços de venda? A empresa vende em dólar, em euro, ou o preço é mais sensível ao real? E a concorrência, a regulação que afeta esses preços, são de qual país? De qual mercado? Segundo, do outro lado da moeda, literalmente, qual moeda impacta mais os custos principais? Mão de obra, matéria-prima, energia. Em que moeda esses custos são mais sensíveis? Faz sentido. Olhar para onde entra e para onde sai o dinheiro principal. Exatamente. E além disso, tem umas pistas secundárias também. Tipo, em que moeda a empresa busca financiamentos, empréstimos ou até capital dos sócios? E o caixa que ela gera nas operações? Onde ele costuma ficar acumulado? Fica aqui no Brasil em real ou vai para uma conta lá fora em dólar? E para uma filial no exterior, tem mais coisa para olhar. Sim, para uma subsidiária lá fora, a análise é ainda um pouco mais detalhada. Ela opera de forma autônoma ou é totalmente dependente da matriz? Tem muitas transações entre elas, tipo, a matriz manda produto, a filial manda dinheiro. O caixa que a filial gera, ele pode ser facilmente enviado para a matriz ou fica retido lá? E ela consegue pagar as próprias dívidas ou precisa sempre de aporte da matriz? Nossa, é quase um
Um diagnóstico estratégico do negócio mesmo, né? Não é só contabilidade. Exatamente. E se, mesmo olhando tudo isso, os sinais forem confusos? Tipo, um fator aponta para o real, outro para o dólar. Olha, aí entra o julgamento da administração. Mas não é um julgamento solto. Tem responsabilidade. A norma diz para priorizar aqueles fatores primários, lembra? Preço de venda e custo. Certo, os mais importantes. Isso. Não é uma escolha de conveniência, tipo, vou escolher essa moeda porque o resultado fica mais bonito. Não pode. E uma vez que você bate o martelo, define a moeda funcional, ela não pode ser alterada a toda hora. Só se houver uma mudança, assim, substancial, comprovada no ambiente econômico e nas operações da empresa. Entendi. Nada de mudar só porque, a inflação no país da moeda funcional está alta e a empresa quer escapar das regras de ajuste inflacionário do CPC 42, por exemplo. A norma veda isso. Entendido. Então essa é a moeda funcional, a moeda da operação real. Mas a gente ouve falar também em moeda de apresentação. O que seria essa? É diferente? Essa é bem mais simples, viu? É só a moeda em que os balanços e as demonstrações de resultados são publicados, são apresentados para o mercado. Ah, tá. A moeda do relatório final. Isso pode ser a mesma moeda funcional, claro. Mas pode ser outra qualquer. Uma multinacional brasileira pode ter o real como moeda funcional, mas ela pode escolher apresentar as demonstrações consolidadas também em dólar, para facilitar a vida dos investidores internacionais, por exemplo. Entendi. É como, sei lá, traduzir um livro. Perfeito. É exatamente isso. O original está na língua do autor, que seria a moeda funcional, mas ele pode ser publicado em outras línguas, que seriam as moedas de apresentação. Agora, antes da gente ver como registrar as transações do dia a dia, a gente precisa fazer uma distinção que é fundamental. É a diferença entre itens monetários e itens não monetários. Essa separação é super importante porque o tratamento da variação cambial depende totalmente dela. Ok, vamos lá. Monetários e não monetários. Pagar, mas que são liquidados num número fixo ou determinável de unidades de moeda. Fixo ou determinável. Isso. Pense em caixa, contas a receber de clientes, empréstimos a pagar, fornecedores a pagar, passivos de arrendamento. A essência é: você sabe exatamente quantas unidades de moeda, quantos reais, quantos dólares você vai receber ou pagar no futuro. Ok. Caixa, contas a receber, contas a pagar. Parece claro. E os itens não monetários são todo o resto. São aqueles ativos e passivos que não têm essa característica de ter um valor fixo em unidade de moeda. Exemplos? Exemplos clássicos: estoques, máquinas, prédios, o imobilizado, marcas, patentes, os intangíveis, aquele adiantamento que você fez para um fornecedor para ele te entregar um produto lá na frente, ativos de direito de uso. O valor deles em dinheiro pode até variar, claro, mas não existe um direito ou obrigação de receber ou pagar um número específico de unidades de moeda por eles. Entendi. O estoque vale o que vale no mercado, a máquina também. Não é um valor fixo em dinheiro a receber ou pagar. Exatamente. Essa diferença monetário versus não monetário vai ditar qual taxa de câmbio usar depois. Ok. Acho que essa diferença ficou clara. Ela parece ser a chave para muita coisa mesmo. Vamos então pegar nosso exemplo de novo. A empresa brasileira, moeda funcional em real, comprou matéria-prima lá dos Estados Unidos. A fatura veio em dólar. Como ela registra isso no comecinho, na hora da compra? Certo. No momento da compra, o chamado reconhecimento inicial, a regra é clara. A transação é registrada na moeda funcional da empresa, no nosso caso, real. E para fazer essa conversão do dólar para real, ela usa a taxa de câmbio à vista, a taxa do dia da transação. A Petax do dia, por exemplo. Pode ser outra taxa à vista representativa. Se a fatura foi de $1.000 e o dólar no dia estava, sei lá, R$5, então entram R$5.000 no estoque, ativo, e R$5.000 em contas a pagar fornecedores, passivo. Simples e direto. A norma até dá uma colher de chá, permite usar taxas médias, tipo semanais ou mensais, por praticidade. Mas só se o câmbio não tiver flutuado muito naquele período, senão distorce. A base mesmo é a taxa do dia. Registrado, então, estoque R$5.000, contas a pagar R$5.000.
Mas aí, chega o fim do mês ou o fim do ano para fechar o balanço. E a fatura em dólar ainda não foi paga. Só que agora o dólar não está mais R$ 5. Digamos que foi para 5,20. O que acontece com aquele saldo a pagar de R$ 5.000? Aí, é exatamente aí que aquela distinção entre monetário e não monetário entra em cena com força total. A conta a pagar em dólar, ela é um item monetário, certo? Certo. É uma obrigação de pagar um valor determinável em dólar. Perfeito. Portanto, lá no fechamento do balanço, esse item monetário precisa ser atualizado, precisa ser convertido para real usando a taxa de câmbio de fechamento, a taxa do dia do balanço. No nosso exemplo, 5,20. Ah, então a dívida que estava registrada por R$ 5.000... Exato. Ela passa a ser reconhecida no balanço por R$ 5.200. $1.000 vezes 5,20. A dívida em reais aumentou. E o estoque? Aquele que entrou por R$ 5.000. Boa pergunta. O estoque é um item não monetário e se ele for medido ao custo histórico, como geralmente é, ele continua registrado pelos R$ 5.000 originais. Ele foi convertido lá na data da compra e fica naquele valor. O custo do estoque não é atualizado pela variação cambial que aconteceu depois da compra. Entendi. Então, o item monetário, a dívida, é atualizado no fechamento pela taxa de fechamento. Mas o item não monetário, o estoque ao custo, não é. Ele fica na taxa histórica. Isso. Se fosse um item não monetário medido a valor justo, aí a gente usaria a taxa da data em que o valor justo foi medido. Mas para o estoque ao custo, é a taxa da transação original. Ok. Então, essa atualização da dívida em dólar de R$ 5.000 para 5.200 gerou uma diferença de R$ 200. É a famosa variação cambial. Para onde vai essa diferença? No balanço a dívida aumentou. E a contrapartida? A regra geral, o caminho padrão, é que essa variação cambial seja na hora de pagar a dívida ou nessa atualização do saldo no fechamento, vai direto para o resultado do período. Ah, resultado. Despesa ou receita? No nosso exemplo, como a dívida aumentou em reais, esses R$ 200 seriam reconhecidos como uma despesa de variação cambial lá na demonstração do resultado, DRE. Se o dólar tivesse caído para 4,80, a dívida diminuiria para 4.800 e a gente teria uma receita de variação cambial de R$ 200. Entendi. Impacta direto o lucro ou prejuízo do período. Exatamente. Se a transação toda, compra e pagamento, acontece no mesmo mês, a avaliação total vai para o resultado daquele mês. Se atravessa períodos, como no nosso exemplo, a variação é calculada e reconhecida em cada período, conforme a taxa vai mudando entre a data da transação, o fechamento e a liquidação final. Mas sempre tem um mas em contabilidade, né? Existem exceções importantes a essa regra de jogar tudo no resultado. Tem situações em que a variação cambial pega um desvio, vai para outro lugar. Quais seriam essas exceções? A primeira, como eu mencionei antes, é a contabilidade de hedge, a proteção cambial. Ela tem regras super específicas lá no CPC 48 e, dependendo do tipo de hedge, a variação pode ir para o resultado, pode ir para o patrimônio líquido. É um mundo à parte. Ok, hedge é outra história. Qual a segunda exceção? A segunda é quando um ganho ou perda de um item não monetário já é por alguma outra norma registrado direto lá no patrimônio líquido, numa conta chamada Outros Resultados Abrangentes, ou OCI, Other Comprehensive Income. OCI, tipo reavaliação de imobilizado quando era permitida? Exatamente. Se o ganho principal da reavaliação ia para o OCI, a norma diz que a parte cambial desse ganho, o efeito do câmbio sobre aquele ganho, também acompanha o principal e vai para o OCI, não passa pelo resultado. Entendi. A avaliação cambial segue o tratamento do item principal. Isso. E tem a terceira exceção, que é muito, muito importante para grupos empresariais. É a variação cambial de itens monetários que são considerados, na prática, como parte do investimento líquido numa operação no exterior. Investimento líquido? Como assim? Pensa num empréstimo de longo prazo, que a matriz brasileira faz para a subsidiária dela lá nos Estados Unidos. Um empréstimo que não tem data definida para ser pago, cuja quitação não está planejada num futuro próximo.
Na prática, ele funciona quase como se fosse um aporte de capital, parte do investimento da matriz naquela filial. Ah, um empréstimo que parece capital. Isso. Nesses casos específicos, a variação cambial desse empréstimo, quando a gente olha para as demonstrações consolidadas da matriz, ou nas individuais da matriz que usem equivalência patrimonial, essa variação não vai para o resultado da matriz. Ela é registrada inicialmente lá em outros resultados abrangentes, no OCI, dentro do patrimônio líquido. De novo o ACI. Então a variação do câmbio sobre esse quase capital também não afeta o resultado de cara. Exato. Fica lá no PL esperando o desfecho do investimento. Essas exceções são mesmo cruciais de notar. O tal do OCI parece funcionar como um limbo temporário para certas variações cambiais, né? Para não poluir o resultado do período com coisas que talvez não sejam tão operacionais ou que tenham a ver com o valor do investimento de longo prazo. É uma boa forma de ver. Agora, vamos ampliar o foco de novo? Aquele cenário da matriz brasileira que precisa juntar os números da subsidiária americana no balanço consolidado. A gente já viu que a moeda funcional da subsidiária é o dólar. Como é que a matriz transforma o balanço inteiro dela, que está em dólar, para reais, para poder consolidar? Ótima pergunta. Esse processo de converter demonstrações completas de uma entidade, desde que a moeda funcional dela não seja de economia hiperinflacionária, que tem outra regra, funciona assim. Certo. Primeiro, todos os ativos e passivos do balanço da subsidiária, caixa, estoque, imobilizado, contas a pagar, tudo são convertidos para reais usando a taxa de câmbio de fechamento, ou seja, a taxa do dia do balanço que está sendo apresentado. Ok, balanço pela taxa de fechamento. E o resultado? Receitas, despesas... Já as receitas e despesas que estão na demonstração de resultado, DRE, da subsidiária, são convertidas usando as taxas de câmbio das datas em que as transações ocorreram. Ou, de novo por praticidade, se o câmbio for relativamente estável durante o período, pode-se usar uma taxa média do período, mensal, anual. Ah, então tem uma mistura de taxas aí. Balanço na taxa de fechamento, resultado nas taxas históricas ou médias. Isso não vai dar diferença? Vai, com certeza vai dar diferença, porque você está usando réguas diferentes para medir o balanço e o resultado. Essa diferença que surge dessa mistura de taxas, mais o efeito de atualizar o patrimônio líquido inicial da subsidiária pela taxa de fechamento atual, tudo isso junto forma o que a gente chama de variação cambial de conversão. E para onde vai essa variação cambial de conversão? Resultado? Não. Adivinha para onde vai? Deixa eu chutar. OCI. Exatamente. Essa diferença de conversão também vai para outros resultados abrangentes, OCI, lá no patrimônio líquido da controladora nas demonstrações consolidadas. Interessante. De novo o OCI sendo usado para essas diferenças de conversão de balanço inteiro. Mas por quê? Porque isso também não vai para o resultado como avaliação daquela fatura em dólar que a gente não pagou lá no começo. Qual é a lógica por trás disso? A lógica, segundo a norma, é que essa variação cambial que surge puramente da conversão das demonstrações para outra moeda, ela é vista como um efeito mais, digamos, contável do que um efeito econômico direto no fluxo de caixa da operação. Como assim? É o resultado de você medir a mesma coisa, o patrimônio da subsidiária lá fora, só que com taxas de câmbio diferentes ao longo do tempo e entre as diferentes peças das demonstrações, balanço versus resultado. O comitê entende que essa flutuação, por si só, não afeta diretamente a capacidade da subsidiária de gerar caixa no dia a dia dela, na moeda funcional dela. Faz sentido. A operação dela continua em dólar, gerando caixa em dólar. A variação em real é mais um efeito da tradução. Exato. Por isso, essa variação fica estacionada no OCI. Ela reflete, sim, a mudança no valor do investimento da controladora naquela subsidiária medida em reais, mas sem ficar poluindo o resultado operacional consolidado do período com essa volatilidade da conversão. Entendi. É como se o resultado mostrasse mais a performance operacional e o OCI capturasse essas flutuações no valor do investimento que vem do câmbio na hora de converter tudo para o real. É uma separação interessante. É uma forma de tentar dar mais clareza, né? E na consolidação, além de converter as demonstrações, tem mais algum ponto de atenção específico ligado ao câmbio que a gente precise ficar de olho? Sim, tem sim.
Os procedimentos normais de consolidação continuam valendo, claro. Tem que eliminar vendas e compras entre a matriz e a subsidiária, lucros não realizados em estoque, essas coisas. Ok. Mas um ponto importante é justamente sobre empréstimos e saldos entre elas. Mesmo que um empréstimo da matriz para filial seja eliminado no balanço consolidado, porque é um ativo para uma e passivo para outra dentro do mesmo grupo, a variação cambial desse empréstimo precisa ser reconhecida nas demonstrações consolidadas. Ah, mesmo eliminando o principal. Sim, se for um empréstimo comum de natureza comercial, a variação cambial dele vai afetar o resultado consolidado. Agora, se for aquele empréstimo de longo prazo, que a gente falou que é considerado parte do investimento líquido, A variação vai para a OCI. isso, a variação dele vai para OCI consolidado, seguindo aquela exceção que a gente comentou. Então, a eliminação do saldo não elimina o reconhecimento da variação cambial. Entendi. Esse é um detalhe importante na prática da consolidação. Outro detalhe relevante. Sabe o ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, que a matriz pagou quando comprou a subsidiária? Sim. E aqueles ajustes para deixar os ativos e passivos da subsidiária a valor justo na data da compra? Sim. Esses itens, o ágio e os ajustes de valor justo, são tratados como se fossem ativos e passivos da própria entidade adquirida, da subsidiária. Ou seja, eles são considerados como estando na moeda funcional dela, dólar, no nosso exemplo, e na hora de consolidar, eles também são convertidos para real pela taxa de câmbio de fechamento, junto com os outros ativos e passivos dela. Ah, então o ágio também sofre o efeito da conversão cambial todo o período. Exatamente. O valor dele em reais no balanço consolidado vai flutuar conforme o dólar flutua. Bom, a gente viu que várias dessas diferenças cambiais, especialmente as de conversão e as do investimento líquido, vão parar nessa conta OCI lá no patrimônio líquido. Mas elas ficam lá para sempre? Esse OCI vira uma conta que só acumula? Não ficam para sempre. O ciclo se fecha. Existe um momento em que esse saldo acumulado de variação cambial que estava estacionado no OCI é, digamos, liberado. E quando isso acontece? Acontece quando a empresa se desfaz daquele investimento no exterior, seja vendendo a subsidiária total ou parcialmente, liquidando a operação ou de alguma outra forma perdendo o controle, a influência significativa ou o controle conjunto sobre ela. Ah, na baixa do investimento? Exatamente. Nesse momento da baixa, todo aquele saldo acumulado de variação cambial de conversão que estava quietinho lá no OCI é transferido integralmente para o resultado do período. Ele entra como parte do cálculo do ganho ou da perda na venda ou baixa daquele investimento. Entendi. Então, o efeito que ficou suspendido no PL finalmente impacta o resultado quando o investimento é realizado. Perfeito. É o reconhecimento final do impacto cambial total sobre aquele investimento. Existem regras específicas para quando a baixa é só parcial, mas o conceito principal é esse. Na saída, a conta do OCI relacionada àquele investimento é zerada contra o resultado. E se a empresa tiver uma perda por impairment no investimento, uma baixa por falta de recuperabilidade, isso já dispara a transferência do OCI para o resultado? Não. Uma simples perda por impairment, embora afete o valor contábil do investimento, não é considerado uma baixa para fins de transferir o saldo do OCI. O saldo só sai do OCI quando há a alienação, liquidação ou perda de controle mesmo. Entendido. O reconhecimento no resultado fica mesmo postergado até a realização, a saída efetiva do investimento. Para a gente ir amarrando as pontas, alguns pontos rápidos que ficaram pendentes. E se a moeda funcional da empresa for de um país com hiperinflação? Muda muita coisa. Muda sim, e bastante. Aí a história é outra. A primeira coisa é que a empresa precisa, antes de qualquer conversão cambial, ajustar todas as suas demonstrações contábeis pelos efeitos da inflação, usando as regras de outra norma específica, o CPC 42. Ah, primeiro ajusta a inflação, depois pensa no câmbio. Exatamente. Só depois de ter as demonstrações ajustadas pela inflação é que se aplicam regras de conversão específicas para esse cenário hiperinflacionário, que basicamente mandam usar a taxa de câmbio de fechamento para converter quase tudo balanço e resultado. É um processo diferente. Complexo.
E se uma empresa, por mudanças reais e substanciais no negócio dela, como a gente falou antes, precisa mudar sua moeda funcional? Por exemplo, era real e passa a ser dólar. Como faz essa transição? Essa mudança tem aplicação prospectiva, ou seja, vale daqui para frente. Não precisa refazer a contabilidade do passado. Ufa! Na data em que a mudança de moeda funcional é efetivada, todos os ativos e passivos da empresa são convertidos da moeda antiga para a nova moeda funcional, usando a taxa de câmbio daquele dia. Tudo convertido na data da mudança. Isso. E aí tem um ponto importante. Para os itens não monetários, como estoque, imobilizado, intangíveis, o valor que resulta dessa conversão na data da mudança passa a ser considerado o novo custo histórico deles na nova moeda funcional. Não se busca mais a taxa lá da origem. Entendi. Vira o ponto de partida na nova moeda. Exato. Com tantas regras, taxas diferentes, julgamentos, como na definição da moeda funcional, e essas contas como OCI, a transparência nas notas explicativas deve ser absolutamente fundamental, certo? Para quem lê o balanço poder entender o que está acontecendo. Essencial. Não tem como fugir disso. As empresas precisam divulgar claramente quanto da variação cambial afetou o resultado do período e quanto foi para lá no OCI. E mais, precisam mostrar a movimentação dessa conta OCI, o saldo inicial, o que entrou, o que saiu para resultado na baixa e o saldo final. Uma conciliação do OCI cambial. Isso. E se a moeda de apresentação for diferente da moeda funcional, tem que explicar por que usou a outra moeda e, claro, qual é a moeda funcional da empresa ou do grupo. Qualquer mudança na moeda funcional também precisa ser divulgada, junto com a justificativa bem fundamentada para essa mudança. Faz todo sentido. Sem essa transparência, fica muito difícil para um analista, um investidor ou qualquer usuário das demonstrações entender o real impacto que as operações internacionais e a flutuação do câmbio tiveram no desempenho e na posição financeira da empresa. Com certeza. A transparência aqui é chave. Ufa! Foi uma jornada e tanto, hein? Navegamos pelas complexidades do CPC 02R2. Vimos desde a definição crucial da moeda funcional, que não é tão óbvia assim, Nada óbvia. passando pelo registro das transações do dia a dia em outras moedas, a diferença-chave entre itens monetários e não monetários, Fundamental essa diferença. como converter balanços inteiros de subsidiárias lá fora e, finalmente, o destino das tais variações cambiais, ora indo direto para o resultado impactando o lucro, Ora, pegando aquele desvio para o OCI, lá no patrimônio líquido. Acho que o grande objetivo por trás de toda essa estrutura, sabe, é tentar fazer com que a contabilidade consiga capturar a essência econômica das operações que acontecem em múltiplas moedas. O uso do OCI, por exemplo, é uma ferramenta para tentar isolar certos efeitos cambiais, principalmente esses de conversão, que talvez não tenham um impacto tão direto no caixa do dia a dia da empresa. para não contaminar o resultado operacional, digamos assim. Exato. Evitando que essas flutuações distorçam demais a análise do resultado puramente operacional. Mas, como a gente viu, no final das contas, quando o investimento lá fora é realizado, é vendido, aquele efeito acumulado volta para o resultado. Então, o impacto total do câmbio ao longo do tempo acaba sendo reconhecido. Fica então uma reflexão para a gente fechar. Num mundo com moedas tão voláteis, né? Especialmente aqui em mercados emergentes como o Brasil, o quanto será que a definição da moeda funcional, que a gente viu que tem regras, mas também envolve um certo grau de julgamento da administração? Sim, tem um espaço para julgamento. O quanto essa definição pode acabar influenciando a forma como o mercado, como os investidores, percebem a estabilidade e os resultados de um grupo multinacional? Será que existe talvez uma pressão, mesmo que sutil, para as empresas usarem o julgamento permitido para escolher uma moeda funcional que talvez suavize um pouco os solavantos do câmbio nos números que vão ser publicados? Fica aí a pergunta. É uma ótima pergunta para se pensar. Material para a gente refletir. Esperamos que essa análise detalhada do CPC 02R2 tenha sido útil, tenha clareado alguns pontos. Muito obrigado pela conversa Eu que agradeço. e até a próxima.